forma gratuita a todos. Ó, emprego, aposentadoria, saúde para a terceira idade. Muitos decassegues estão envelhecendo e encontrando dificuldades nos itens apresentados. Obrigada pela atenção. Então, isso aqui não foi uma dúvida, na verdade foi uma sugestão de conteúdo, né? E ó, sobre aposentadoria, a gente tem vários vídeos aqui no canal. Quem acompanha aqui sabe que tem vários vídeos aqui. Vocês podem também saber fazer o quê? Ir lá no nosso blog, então digitar assim, ó, xochinchafinanceiro.com. Nisso vocês vão cair no blog do Xochincha. E lá, vocês têm um artigo que é bem recente, inclusive, onde tem todos os detalhes sobre a aposentadoria. Então, às vezes, né, tem pessoas que preferem ler, eu sou uma delas, né? Se você é do time que prefere ler ao invés de ficar assistindo vídeos ou escutando podcasts, vocês podem ir lá. Então, ó, eu vou até compartilhar aqui com vocês. Deixa eu só tirar essa tela aqui. Eu vou até compartilhar com vocês. Então, esse daqui, ó, é o nosso site, tá? Esse daqui é o nosso site, xochinchafinanceiro.com. Não apareceu, mas... Aqui, ó, xochinchafinanceiro.com, tá? Então, vocês podem digitar xochinchafinanceiro.com. Quem tá aqui pelo YouTube, vocês podem ver na descrição do vídeo mesmo, tem um link onde vocês podem ter um atalho, né? E daí tem sobre a parte dos posts mais recentes, onde vai ter essa parte da aposentadoria, que eu falei para vocês que tem recente, né? O guia completo sobre a aposentadoria no Japão. Então, nesse artigo aqui, vocês têm um guia completo sobre a aposentadoria no Japão. Quais são os benefícios? Daí tem sobre pensão por idade, pensão por invalidez, pensão por morte... tudo, sabe? Até sobre para quem pretende voltar ao Brasil, né? Então tem a questão, né, se você quiser ter esse valor de volta, caso você volte para o país de origem. Então aqui tem tudo, tá? Era o que mesmo? Seguro-saúde, né? Sobre seguro-saúde aqui tem também. Lógico que no canal, no próprio canal aqui, também tem vários vídeos, tá? Então vocês têm aqui também, né? Então já tem bastante conteúdo já. Seguro-saúde, seguros à parte. Então, relação entre seguro-saúde e seguro à parte, esse artigo também ele é bem legal. Daí que tem sobre o Kenko-Hoken, Kokumin Kenko-Hoken. Daí um pouco mais sobre o Kenko-Hoken, né? Quais são os benefícios que a gente tem, então, estando dentro do seguro-saúde, que é o Kogaku Ryoyohi, que é conhecido também como Hoken branco. Temos a licença de maternidade, quem faz parte do Shakai Hoken, tá? O Kokumin Hoken não tem, o Shoubyo tem a Tekin, então tem também essas comparações para todos, tá? Então, quem tiver interesse é só acessar xochinchafinanceiro.com que vocês têm lá, né? Inclusive, é um ponto muito importante também, né? Muitos estão envelhecendo. Não é que muitos estão envelhecendo, todo mundo envelhece. Todo mundo envelhece, só que a questão é que muitos estão no Japão, sabe? Porque, né, quem eu chamo de dinossauro de Japão, né, igual eu, que veio lá na década de 90, muitos, assim, ficavam um tempo, né, de 5 anos mais ou menos e regressavam para o Brasil. Ou, né, quando veio aquela crise de 2008, muitos foram embora também, sabe? E depois disso, as pessoas que vieram para cá como decassegues, normalmente, né, acabam fazendo essa comparação, né, da vida que ela tinha até então no Brasil e a vida que ela tem aqui agora. E por questão financeira, inclusive, né, acabam optando por estar aqui. Ou às vezes, voltando nessa questão da época de 90, muitos vieram com os filhos, né, igual eu, que era pequena, os filhos cresceram e optaram por ficar no Japão por questão dos filhos, daí tem netos e tudo mais, né? Então, é importante sim a gente entender, né, como que é o sistema financeiro daqui, não só porque estamos envelhecendo, sabe, mas só pelo fato da gente morar no Japão. Tá? Se você mora no Japão, você tem que entender como que funciona o sistema financeiro daqui. E quando eu falo sistema financeiro, gente, tem muita gente que confunde, por exemplo, economia com questão de economizar, poupar, ou às vezes até investir. Mas só isso não é o suficiente para você ter uma educação financeira. Educação financeira envolve outras coisas que esse tema aqui, ó, aposentadoria, seguro-saúde, emprego também, né? Afinal, para a gente ter, né, para a gente conseguir poupar ou até investir, a gente precisa ter uma renda. Então, sim necessário. Vamos aqui para outros assuntos. Ó, esse é um tipo de um assunto que eu preciso pesquisar, que é NHK.
né? Sobre a NHK, que não tem TV nem computador. Será obrigado. Ah, inclusive, eu só copiei e colei o que a pessoa enviou, tá, gente? Não julguem a pessoa da forma que ela escreveu, tá? Não precisam corrigir o português de ninguém. Será obrigado a pagar a taxa da NHK? E se como não pagar a taxa, tipo uma TV que não pega canal, e se quem tem celular precisa pagar a taxa, ou se tem alternativa, tipo eu tenho celular, mas não uso os aplicativos de TV. Então, ó, aí, lógico que a NHK envolve questões financeiras, porque a gente tem que pagar, né? Mas eu não sou especialista em NHK. A única coisa que eu sei é que dentro da lei japonesa tem uma lei onde fala sobre a NHK e que todos que são kokunin, ou seja, todos que moram no Japão, precisam pagar a NHK. Então, dentro da lei está escrito isso. Daí vem outras questões, né? Sobre a questão. Ah, mas e se eu não tenho TV? Ah, mas e se eu tenho aqueles celulares que, né, não pegam nenhum canal? Então, tem outras questões assim que eles, né, dizem que se você tem, você precisa pagar, mas indo mais a fundo, porque assim, como que funciona a lei? Isso não é só no Japão, mas no Brasil também, tá? A lei, ela tem algumas brechas, sabe? Que em japonês, inclusive, eles utilizam o termo de gurezon. Gure é de cinza, sabe? Então, nas leis tem algumas brechas que, por mais que esteja escrito de uma forma nesse artigo, e outro artigo ele está escrito de outra forma, que daí os dois se anulam, por exemplo, sabe? Então, eu nunca pesquisei mais a fundo isso, também nunca consultei um advogado para ver se eu estou certo ou não, então eu não posso afirmar nada aqui, tá? Então, olha só, esse na verdade é um tópico interessante para ser debatido, né? Inclusive, vocês podem enviar a opinião de vocês aqui nos comentários, se vocês quiserem. Daí tem também alguns órgãos onde protegem as pessoas que não querem pagar a NHK, sabe? Então tem várias coisinhas ali por trás, né? Eu já ouvi dizer também que tem então, eu não gosto desse eu já ouvi dizer, mas acabei de falar agora, né? Mas eu já ouvi dizer que se você, né, fizer parte disso, eles te dão um selinho que você cola na porta, daí o pessoal da NHK não discute com você. Ah, mas uma questão que eu posso falar aqui, que, né, eu sei, que é a pessoa que ela vem cobrar o NHK na sua casa, eles são uma empresa terceirizada. Eles não são oficiais da NHK, sabe? Porque a NHK, ela não pode também contratar vários funcionários só para ir fazer as cobranças, né? Então, ela paga uma empresa terceirizada para efetuar essas cobranças. Então, uma alternativa que vocês têm é que, né, acredito que a maioria de vocês não saiba ler japonês, então vocês podem falar que vocês não sabem ler o que está escrito ali, porque afinal você precisa assinar, né, um termo, e falar que você vai depois na NHK para fazer, né, o contrato. Daí você tem uma calma ali, sabe? Você não é pressionado ali na porta para assinar nenhum documento. Isso aqui não é só a questão da NHK, tá? Mas em outras questões também, tá bom? Nunca assinem nada que vocês não tenham certeza, né? Isso não só para NHK, né? Mas para outros contratos também. Então tenham calma na hora de assinar alguma coisa. Por mais que vieram ali na sua porta, colocaram pressão, né? Isso também, em outras questões, eu já vou pular um pouquinho o assunto da NHK, mas vendas de porta, vocês têm até 8 dias, isso sim em japonês se chama Kuringu Ofu, isso aqui também é uma lei, tá? Que protege o consumidor, né? Dentro de 8 dias vocês têm a opção de falar que não, eu quero cancelar esse contrato. Esse daqui é para vendas na porta, tá? Como se fosse seguros. Hoje em dia não tem muito, né? Mas antigamente os corretores de seguros iam de porta em porta fazer contrato, sabe? Jornal, né? Isso acho que ainda tem hoje em dia, né? Jornal também, né? Que vem na porta para você fazer, né, uma assinatura, por exemplo, vocês têm. Como direito do consumidor, existe esse Kuringu Ofu. Isso aqui é uma curiosidade só, tá? NHK já é outra coisa. Vamos lá. Gostaria de saber sobre restituição de imposto de renda. Quem pode fazer? Porque estive na Receita ontem para fazer a restituição dos anos 1, 2, 3 e 4. Nunca tinha feito. E lá fui informada que ano 1 e ano 3 já tinham sido feitos. Porém, não foi eu quem fez.
a empreiteira consegue fazer isso sem o meu consentimento? Ó, eu vou ler tudo, daí eu vou explicar. Isso é legal perante a lei do Japão. Na receita, a atendente disse que qualquer pessoa pode fazer, porque não é solicitado nenhum documento de identidade ao solicitante. O solicitante tem que saber apenas o endereço em que reside, data de nascimento, nome completo e um telefone de contato. Obrigada pela atenção. Ansiosa para ver esse tema ser abordado no YouTube. Grata. Então, ó, vamos primeiro então entender o que é a declaração de imposto de renda? Acho que tem que começar dessa base, sabe? O que é declaração de imposto de renda? Vou até ver se eu consigo achar aqui os slides que normalmente eu utilizo para fazer essa explicação, porque daí realmente fica essa confusão, sabe? Então, ó, o imposto de renda no Japão funciona da seguinte forma. Deixa eu ver se eu acho aqui. Então, esse é um dos motivos também porque que eu não respondo a pessoa no direct. Imagina eu ter que responder tudo isso no direct, sabe? É muito, muito complicado, né? É uma missão impossível, na verdade. Deixa eu fazer uma revisão aqui com vocês sobre o que é declaração de imposto de renda. Deixa eu ver se eu acho algum slide bem facinho para vocês entenderem. Bem nessa hora eu não consigo achar. Já sei, vou colocar Nematsu Chose, que daí vai aparecer. Sobre declaração. Inclusive o Nematsu Chose, gente, é sem consentimento praticamente, né? Eu não tô achando. Será que nesse slide tem? Seguros. Vou ver se nesse slide tem. Se não tiver, vai ter algo. Isso aqui eu usei numa live passada. Inclusive, quem tiver interesse, assista depois. Aqui no Japão, né, a gente tem o imposto de renda e o imposto residencial, que são tipos de impostos que a gente precisa declarar. Outros impostos, né, só para vocês entenderem, né, que como assim, Clarice, a gente precisa declarar? O imposto sobre consumo, por exemplo, é um imposto que quando a gente compra ali o produto, ele já é tributado, né? A gente não precisa ir lá na Receita e falar assim, olha, Receita, eu comprei este copo, foi Hakuen, eu preciso pagar 10 ienes de imposto. Não é esse tipo de imposto que a gente está falando. A gente está falando agora daquele imposto que a gente precisa ir na Receita e falar, olha, eu tive tanto de renda, então, né, vocês precisam me tributar tanto, né? Tanto é que antigamente, o imposto de renda a gente tinha que bater ali na calculadora e fazer sozinho praticamente, sabe? Quem fazia o Kakuteishi Koku, né? Já vou entrar nesse assunto. Mas hoje em dia, né, com a nossa tecnologia de hoje, o computador faz esse cálculo pra gente. Então, a gente tem o imposto de renda e o imposto residencial. O imposto residencial, ele é conectado com o imposto de renda aqui no Japão. Então, não é que você precisa fazer duas declarações. Uma declaração já basta, tanto para o imposto de renda quanto o imposto residencial. Daí, o que é esse shotokuze, né? Para quem é assalariado, então esse daqui é um ponto muito importante que daí já esclarece essa dúvida do tal do sem consentimento, né? Para quem é assalariado, já é arrecadado do salário todos os meses o imposto de renda, de janeiro a dezembro. Só que o que acontece? Às vezes você tem dependentes, ou às vezes, né, nasceu um dependente, né? Ou às vezes seus pais viraram seus dependentes. Então, às vezes, esse imposto tributado até então, ele estava calculado errado. Então, lá por novembro, mais ou menos, a empresa ela te entrega alguns papeizinhos, onde você vai colocar os seus dependentes, tudo que você tem ali para deduzir, e fazer um reajuste no final do ano. Isso é chamado de Nematsu Chose, tá? Nematsu Chose. Daí, pessoas que, em alguns casos, precisam fazer a declaração de imposto de renda, pode fazer de 16 de fevereiro a 15 de março do ano seguinte. Isso é chamado de Kakutei Shinkoku. Então, em outras palavras,
Quem não é assalariado, não foi arrecadado, então, o imposto ao longo do ano, né? Então, precisa fazer o kakute shinkoku, tá bom? Inclusive, né, já até nesse slide aqui eu explico um pouquinho mais. Quem tiver interesse, depois pausa esse vídeo e dá uma lida aqui o que está escrito. Então, entendendo isso, né, então entendemos que é arrecadado todos os meses. E não é porque é sem consentimento, sabe? É porque a empresa, ela precisa pagar esse imposto de renda. É uma forma também do governo ele garantir que as pessoas paguem o imposto de renda, sabe? E então a empresa, por lei, ela é obrigada a fazer, né, essa arrecadação e pagar para o governo, sabe? Então não é que é sem consentimento. A empresa já tem essa obrigação. Então, no momento que você se torna funcionário dessa empresa, ela precisa retirar esses impostos, inclusive o imposto residencial também. Só que o imposto residencial fecha o ano uma vez, de janeiro e dezembro, e esse imposto ele é tributado, né? Começa a ser retirado do seu salário só lá por junho, mais ou menos. Ele é um imposto que você paga depois. E, além disso, né, tem o Shakai Hoken, então tem outras coisas que já são retirados do seu salário. Por isso que é importante, gente, vocês às vezes olharem ali no Solerite e ver o que está escrito, né? O que eles estão retirando, o que eles não estão retirando também. Porque, por exemplo, né? Lógico que hoje em dia, né, diminuiu muito, mas antigamente tinha empreiteiras que não pagavam o seguro desemprego. Daí a pessoa ia lá achando que estava contribuindo para o seguro-desemprego e quando realmente precisou não tinha, sabe? Então isso consta tudo no Olerite, né, no Kyuyome Saisho, e é sempre bom vocês estarem dando uma olhadinha para ver, né, o que está descontando, quanto que está descontando também. Então voltando ali, né, na dúvida, vamos ler aqui juntos então. Então com isso a gente já consegue, né, responder essa primeira pergunta. Né? Fui informada que ano 1 e ano 3 já tinham sido feitos, porque provavelmente essa pessoa ela era assalariada, então já foi descontado o imposto de renda durante o ano e no final do ano ela entregou esses papeizinhos para a empresa e a empresa fez o Nematsu-chose, fez o ajuste final do ano e nisso já foi declarado o imposto de renda dela. Então, isso é legal perante a lei? Não é que é legal e ilegal. Isso está na lei. A lei obriga com que as empresas façam essa declaração de imposto de renda dos funcionários. A lei fala que a empresa precisa fazer o Nematsu-chose, entenderam? Daí, aqui a questão, né? Na Receita, a atendente diz que qualquer pessoa pode fazer. Na verdade, não, né? Mas, por exemplo, você pode, né, ir na Receita e fazer a declaração do seu marido ou, né, dos seus filhos, né? Mas o certo é a própria pessoa fazer. Né? Até esse ponto, a Receita ainda não está tão rígida, tão que bichinho, sabe? Mas o certo é você mesmo ir lá e fazer, tá? Inclusive, dá pra fazer pela internet hoje em dia, gente. Dá pra fazer pela internet. Você tendo My Number Card, até finaliza já até o final, sabe? A declaração de imposto de renda sua. Então, é bem fácil. Então, acho que eu consegui responder aqui, né? Não só responder, mas dar uma breve aula aqui sobre como funciona também o imposto de renda, né? Do Japão. Ah, e pra você... Então, assim... Novamente, né? A própria pessoa que precisa fazer a declaração de imposto de renda, o kakute shinkoku, se for fazer ali na Receita, né? Se for familiar, a Receita não acha ruim, mas o certo é a própria pessoa fazer. E se você fizer de terceiros, é ilegal, tá? Porque somente um contador, um zeirishi ou uma empresa, né? De contabilidade que pode fazer a declaração de imposto de renda de terceiros, tá bom? Isso é um ponto importante também. Qual a melhor forma de enviar dinheiro do Japão para o Brasil? Eu utilizo a Wise, mas existem várias outras plataformas. Inclusive, essas plataformas de envio, elas costumam ser mais baratas, né? A taxa costuma ser mais barata e até a taxa de conversão fica mais barata se for comparado com bancos,
Tá? Essa é uma dica que eu posso dar para vocês. Eu utilizo a Wise. Aqui no canal tem um vídeo tutorial que já está bem antigo já. Foi um vídeo que eu fiz acho que em 2019, se eu não me engano, mas que né, dá para usar, sabe? Tá um pouco desatualizado, mas dá para vocês usarem. Vamos ver aqui outras dúvidas. Ó, base de cálculo para o imposto municipal, que é o imposto residencial, tá? E Kokumin Hoken, porque às vezes por pequena diferença de renda pagamos mais caro. Então esse daqui, gente, como o próprio nome diz, é um imposto do município, né? Então vai variar de acordo da empresa para empresa não. Vai variar de acordo com a cidade de cidade. Então eu não consigo trazer aqui para vocês uma resposta exata. Olha, vai ser tributado tanto, sabe? Ou vai ser taxado tanto. Então essa também é uma das dúvidas que daí realmente viraria uma consultoria, onde eu deveria sentar com a pessoa, perguntar onde ela mora, quantos dependentes ela tem, né? Então quantas pessoas que estão ali, e fazer todo o cálculo do imposto municipal, né? Para também fazer o imposto, o Kokumin Hoken. E vamos voltar ali então. Acho que esse slide vai ser legal para vocês. Então, essa questão do imposto residencial, né? Inclusive, acho que é um vídeo bem recente. Eu acho que foi um vídeo que foi esses dias aqui no canal, que é sobre o cálculo do imposto residencial. É um vídeo bem recente. Comentem aqui para mim se vocês assistiram esse vídeo. É um vídeo onde eu explico, né, como que é o cálculo. E o imposto, né? Então, primeiro assim, lembra que eu falei que o imposto de renda, ele é conectado com o imposto residencial? Então, quando você faz a declaração de imposto de renda, já é enviada uma notificação, né, lá pela Receita para a Prefeitura, e a Prefeitura vai fazer o cálculo, né, de quanto que vai ser tributado o imposto residencial para vocês. Então, o imposto de renda, gente, ele é muito importante, porque daí isso vai influenciar também no seu imposto residencial. E como que funciona, né, o imposto de renda? O imposto de renda, você tem a sua renda, no caso do assalariado, é o salário anual. Nisso, a gente vai declarar as deduções, né? Nisso, ele funciona assim, como se você estivesse diminuindo um pouco a sua renda, sabe? Como se você, né, tivesse realmente, né, o próprio nome diz, né, deduzindo aquilo. Esse valor deduzido, que é a renda, que daí vai ser tributado, sabe? A renda, daí que vai ser multiplicado a porcentagem de acordo, né, com a renda tributada. Aí, vou pular aqui um pouco, quem tiver interesse assiste outro vídeo. Nisso, tem algumas deduções finais, que, por exemplo, vou falar um valor, né, aleatório. Deu 100 mil ienes de imposto para você. Nisso, reduzido outras deduções que dá para fazer desses 100 mil. Daí, por exemplo, 80 mil ienes, né? Daí que esse daqui é o seu imposto de renda. Mas o cálculo para a declaração, então, o cálculo para a declaração do residencial, a palavra não sai, declaração de imposto da residência, do município, daí é esse shotoku, é esse valor final. Por isso que é muito importante, sabe, fazer. Eu achei que era esse slide, não era esse slide. Por isso que é muito importante fazer a declaração de imposto de renda direitinho. Por mais que, Clarice, mas isso daqui dá pra gente fazer depois, né? Se for para voltar o dinheiro, eu consigo fazer, né, depois, não precisa ser na data. Ok, mas se você fizer na data direitinho, isso já vai refletir então no seu imposto residencial, tá? Então procurem sempre fazer o imposto de renda, o Kakute Shinkoku, ou, né, quem faz pela empresa, faça o Nematsujose direitinho. Coloque direitinho ali todos os seus dependentes, tudo que dá para deduzir ali, porque esse valor final, que é realmente o valor tributado, não só do imposto de renda, mas também do seu imposto residencial, tá? Então, esse daqui é um ponto muito importante. Qual que era a outra dúvida mesmo? Daí em questão do Kokumin Hoken, daí é o seguinte, tá? Então, essa renda, né, que a renda final é o shotoku
tá? Shotoku. Então, em base desse shotoku, essa renda final, né, feita as deduções, que é tributado o imposto de renda e o imposto residencial. Vou trazer aqui, então, para vocês um exemplo. Inclusive, então, comenta aqui para mim, de qual cidade vocês são? Vou dar até um pause, tá? Comenta aqui para mim, qual cidade que você mora aqui no Japão? Daí eu vou fazer em base dessa pessoa que comentou. Só para vocês... tá. Qual cidade que você é e qual que é a sua renda? Se você já souber a renda, né, diminuindo todas as deduções, é melhor ainda, que daí já consigo fazer um cálculo mais exato, tá bom? Vamos ver aqui. Inclusive quem tá pelo Instagram, vem pro YouTube e comenta aqui no YouTube, tá? Que daí eu respondo aqui mais exato para vocês. Então, enquanto isso, enquanto vocês estão comentando, eu vou voltar ali nas dúvidas e vou ver se tem mais. Quer dizer, tem mais. Eu tô fazendo em ordem ali, né? A ordem que foi enviado as dúvidas. Vamos ver. Eu tô com tanta janela aberta aqui. Tá. Eu tô com tanta janela aberta que eu me perdi. Amortizar dívida de casa é uma outra pergunta que fizeram. Vou falar um pouquinho sobre isso. Vamos ver até onde eu consigo responder. Essa é uma dúvida que eu já respondi em alguma live, mas não tem problema. Eu respondo de novo. Acho que mais 3 perguntinhas eu consigo responder, será? Vamos ver se vocês me enviaram aqui. Vocês não comentaram nada, então eu não vou fazer o passo a passo aqui. Vamos ver se vocês vão responder depois. Mas já que ninguém comentou, eu também não vou fazer nenhum passo a passo. Senão eu ia mostrar pra vocês, olha, tal cidade, vai aqui, faz isso, faz aquilo, que daí dá pra saber qual que é a base do cálculo, né? Então, vamos continuar aqui nas nossas perguntas. Amortizar dívida de casa. Então, assim, a amortização, na verdade, o termo, né, amortização, ele se refere a de que forma que você vai devolver essa dívida, sabe? Só que é utilizado também, né, como formas de devolver a dívida antecipadamente. Então, eu gosto de utilizar, na verdade, o termo amortizar antecipadamente, sabe? Porque amortizando você já está devolvendo essa dívida, né? E aqui no Japão a gente tem 2 formas igual do Brasil, né? Uma que você vai devolvendo primeiro os juros e depois você vai devolver, então, o capital, sabe? Vou até ver se eu tenho um slide aqui. Que é sempre... Não tem como, gente. Tem dúvidas que vocês me enviam que eu preciso ilustrar, sabe? Deixa eu ver. Amortizar. Amortização antecipada. Será que aqui eu consigo? Acho que aqui... Nesse slide eu vou conseguir responder vocês. Inclusive, esse aqui ele tá no curso de Financial Planner, nível 3. Para quem faz parte, né, lá da comunidade Xuxixa Financeira, vocês têm... esse aqui é o slide de uma das aulas, tá? Então, a gente tem a forma de devolver, que é o Ganni Kinto Hensai, e temos o Gankin Kinto Hensai. A gente tem essas 2 formas de pagar os juros, sabe? O Gandhi Kinto Hensai, ele se chama Price,
em português, tá? E esse outro se chama saque. Então, quem tiver interesse em ter uma explicação um pouco mais a fundo em português, vocês podem pesquisar por esses dois termos aqui. Um é o tradicional que a maioria das pessoas fazem, que é pagar todos os meses um valor fixo. Então, o que acontece? Você vai pagando os juros, né? Os juros e o capital juntos, né? No mesmo valor fixo. Já o Gankin Kinto Hensai, você paga o capital num valor fixo. Então, lógico que no momento que vai diminuindo, né, o capital, os juros eles vão reduzindo também. Só que esse daqui você paga uma parcela maior de começo, sabe? Então, na maioria das vezes, o banco ou, né, a imobiliária, ela recomenda o Gandhi, porque daí fica uma coisa fixa, sabe? Mas, quando a gente for ver, né, financeiramente, o Gankin, ele sai, você paga menos juros no total, sabe? Naquele total de 30 a 35 anos. Então, primeiro a gente tem que entender que tem essas duas formas de pagar, né, os juros. Daí, a questão da amortização antecipada, em japonês é chamado de Kuriage Hensai. E aqui a gente tem duas formas também. A imagem ficou um pouquinho pequenininha, tá? Porque isso aqui é um material, né? Mas acho que vocês conseguem ver. Uma é você reduzir, né? Então, a gente consegue reduzir o tempo que a gente vai pagar. Então, de vez de pagar 30 anos, a gente faz essa amortização antecipada e daí diminui para 20 anos, por exemplo, sabe? Isso daqui em japonês é Hensai Kikan Tanshiku Gata, né? Forma Gata. Já tem outra forma que a gente diminui o capital, né? Então, aquele tanto que a gente ia devolver, a gente vai pagar antecipadamente. Então, o que acontece aqui? No momento que você faz a amortização antecipada, o valor mensal ele diminui, os anos continuam. Então, tem essas duas formas, sabe? E isso daqui, daí você, qual que compensa ou não, Clarice? Isso daqui vai variar muito de qual que é o seu planejamento de vida, sabe? Quais são as despesas que você tem daqui para frente, né? Quais são as vantagens também de fazer essa amortização ou não, porque às vezes você ainda está naquele período que dá para deduzir no imposto de renda, então às vezes ainda não é vantajoso você fazer esse Kuriage Hensai. Então é muito caso para caso, tá? Mas eu gostaria que vocês soubessem que isso existe. E de qualquer forma, eu sou do time também que não ter financiamento é maravilhoso, sabe? É uma tranquilidade. Então, né, realmente tem que ver bem, né, qual que é o seu planejamento e tudo mais, para daí fazer um pagamento antecipado desse financiamento que você tem. Vamos ver aqui outra dúvida que enviaram. Tem mais, mas por questão de tempo, eu acho que eu vou conseguir responder só mais duas. Olá, boa noite, tudo bem? Sou do Brasil, te sigo no canal do YouTube e estava vendo um vídeo sobre índice Nikkei 225. Gostaria muito de uma informação. Você conhece a Nikkei 50? Ela existe mesmo? Estou querendo entrar em um investimento com esse índice, mas não consigo achar nada a respeito. Me ajudaria muito se me informasse. Então, assim, só do fato de não achar nada a respeito já é suspeito, né? Eu nunca... Não, porque, assim, o que é o Nikkei 225? É até interessante saber esse número, sabe? O que é o 225? O 225, ele se refere a 225 empresas que estão listadas na Bolsa de Valores e não são as melhores 225 empresas no Japão. Esse aqui é um ponto que eu sempre gosto de realçar aqui para vocês. São 225 empresas de cada setor, né? Para ficar uma média mais exata. Porque assim, aqui no Japão, se a gente for pegar só as 225 maiores empresas, alguns setores acabam puxando esse índice, sabe? Como, por exemplo, né, o exemplo que eu sempre gosto de dar é o setor automobilístico. Provavelmente é um local que você trabalha aí. Então, para deixar um índice mais exato, o Nikkei, essas aqui também é uma curiosidade. Nikkei, gente, vem de Nihon Keizai Shimbun. Nihon, Japão, Keizai, economia, Shimbun é jornal. Então, o jornal de economia do Japão, ele chegou, né, lá antigamente, falou assim, vamos
vamos fazer um índice mais exato? Porque se a gente pegar aqui 1000 empresas, às vezes, né, não vai dar um índice muito correto. Vamos fazer então um índice mais exato? Daí que eles criaram essa tabela, sabe, de 225 empresas. Então é interessante entender o que é o índice Nikkei 225. Agora que vocês compreenderam, Nikkei 50, eu nunca ouvi falar, né? Provavelmente não faz sentido o próprio Nihon Keizai Shimbun fazer um índice e não ter nada disponível, porque essa mesma pessoa falou que procurou algo e não encontrou. Então, se, né, fosse alguma coisa do Nihon Keizai Shimbun, ele estaria, né, constando ali no site, por exemplo. Porque, por exemplo, essa questão das 225 empresas, vou até fazer ao vivo aqui para vocês. Eu gosto de fazer ao vivo por causa disso. Às vezes tem coisas que eu quero compartilhar mais, sabe? Daí eu consigo trazer aqui para vocês de uma forma mais exata. Então, vamos ver aqui. Nikkei Heikin. Então, em japonês, inclusive, em japonês não utiliza o termo 225, utiliza o termo Nikkei Heikin. Ó, eu tô aqui no Google, coloquei Nikkei Heikin, vou colocar só 50, para ver se aparece alguma coisa. Ó, Nihon Nikkei Heikin Kouhaito Kabu Goju Shisu. Esse aqui é Kouhaito, é um índice de maiores ações com dividendos, né? Pode ser que seja isso. Vamos ver. Daí, ó, é do próprio, né, jornal Nikkei. Lembra que eu falei para vocês agora que é do jornal Nikkei? Então, é um website próprio do Nihon Keizai Shimbun, né? A gente tem esse índice, mas não é um índice Nikkei 225, é um índice Nikkei de maiores ações que distribuem dividendos. Talvez seja isso, tá? Mas do Nikkei Heikin é o 225, tá? Então, temos esse índice aqui. Vamos ver outra pergunta. Essa aqui é interessante também. Ó, falência pessoal afetará o financiamento da faculdade de meus filhos? Primeiro, né, eu gosto, assim, de trazer um pouco de educação financeira para todos, sabe? Inclusive para essa pessoa que enviou essa dúvida. Se você já está no momento, né, de precisar da falência pessoal, talvez ainda não seja o momento de você fazer um financiamento de 5 milhões de ienes, por exemplo, sabe? Daí, só que, né, a gente tem que dar alternativas, né? Eu ainda sou, né, eu apoio muito a educação. Então, o que pode ser feito é fazer um financiamento no nome do seu filho, sabe? Daí tem a questão do crédito, né? Uma opção também, né? Caso o financiamento não saia de primeira, lógico que é uma criança ainda de 18 anos, provavelmente o banco vai recusar. O que pode ser feito é que o seu filho fique 1 ano, né, trabalhando, construa um crédito, ou seja, tenha uma renda, para daí, né, ele conseguir fazer um financiamento no nome dele. Quando a gente, né, declara falência aqui no Japão, a gente entra tipo numa blacklist, sabe? Entra numa blacklist e você não sai dessa blacklist, né, durante alguns bons anos, né? Falam assim, em média de 10 anos, mas eu acredito que seja um pouco mais. Então, né, para o seu filho não precisar esperar mais 10 anos, então uma alternativa que eu posso trazer aqui é essa também. Mas, gente, sempre vamos tentar, assim, não só ter essa saída mais fácil, mas tentar ver, assim, o que a gente pode fazer, então, né, agora, para que o nosso nome não fique sujo, ou que, né, precise chegar nessa situação, sabe? E a pessoa, ela só chega nessa situação porque ela não dá conta das contas dela, né?
fazer aquela tabelinha, né? Uma coisa assim bem introdutória, mas que funciona muito. Você vê o quanto que você tem de renda, o quanto de despesa que tá tendo e o quanto que você pode cortar de despesas ali. Ah, Clarice, mas aumentou os gastos. Ah, Clarice, mas isso, mas aquilo. A gente consegue dar muitas desculpas, mas tem pessoas que conseguem viver com um valor baixo e por que você não conseguiria então, sabe? Então é uma coisa que a gente tem que reformular ali também dentro da própria casa. Por exemplo, né? Estou morando num apartamento que um valor é um pouco mais caro, então a gente tem a opção de poder mudar de apartamento. De carro, por exemplo, né? Por que você vai fazer um financiamento de um carro e você não vai fazer um financiamento para a faculdade do seu filho? Isso é uma coisa que a gente tem que pensar também, sabe? Ainda mais as pessoas que já estão com os filhos lá com 15, 16 anos, pensar que daqui a alguns anos eles já vão entrar para a faculdade e você vai precisar desse dinheiro. Então, pensar, né? Fazer aquele planejamento de vida é muito importante, sabe? Não é planejamento financeiro, é planejamento de vida. Quantos anos você tem agora, daqui quantos anos, em qual etapa da vida você vai estar, os seus filhos também, qual etapa da vida que eles vão estar, quanto que vai precisar, né? Principalmente quando a gente fala essas questões de escolares, vai um dinheiro muito alto, sabe? Então, quanto que a gente vai precisar ali, então? Eu dei exemplo do carro agora, né? A gente também precisa trocar de carro, sabe? O carro, ele é um objeto que ele vai, né, deteriorando ao longo dos anos e uma hora a gente vai ter que trocar. Isso a gente consegue colocar também no nosso planejamento de vida. Olha só que legal. Então, assim, eu tenho um carro de tal ano, provavelmente daqui quantos anos ele vai dar um erro aí, né? Ele não vai funcionar mais, então eu vou precisar trocar de carro. Então, eu já sei que daqui 5 anos eu vou precisar trocar de carro. Então, eu já consigo colocar nessa planilha de planejamento de vida que eu vou precisar trocar de carro aquele ano. Então, eu já consigo fazer um acúmulo de dinheiro ali para que eu não precise fazer um financiamento, né, de um automóvel, por exemplo, que vai me sugar mais juros ali, sabe? Então, tudo é questão de planejamento e não é só planejamento financeiro, é planejamento de vida. Isso é uma coisa muito importante que a gente consegue fazer desde agora, sabe? Eu, inclusive, olha eu falando um pouquinho da minha vida pessoal, né? Eu sempre quis ter filhos, sabe? Desde lá, né, quando eu tinha 20 anos de idade, eu sempre quis ter filhos. Não sei qual que era mas eu tinha certeza que eu teria filhos com meu marido hoje, né? A gente já tá mais de 10 anos juntos. Então, eu sabia que eu ia ter filho com ele. E eu já tinha traçado já o nosso plano de vida juntos. Ele não sabia ainda disso. Mas eu já tinha traçado meu plano de vida, sabe? Então, nisso eu já tinha feito. Ó, com tantos anos, eu tava quase pitibelinha, sabe? Com tantos anos eu vou fazer tal coisa, tantos anos eu vou fazer tal coisa. Então, eu já tinha, né, eu era jovem ainda, mas eu já tinha uma noção. Lógico que eu não coloquei numa planilha nem nada, né, na época, mas eu já tinha o meu planejamento. Nisso eu tinha incluído também não só questões financeiras, mas questões pessoais também, conquistas pessoais, né, que era, né, me formar na faculdade, me naturalizar. Então, eu queria ter todas as conquistas antes de ter filhos. Então, é um planejamento de vida que a gente consegue fazer, não precisa exatamente colocar no papel, sabe? Mas na hora de ver os valores é interessante colocar no papel, que daí a gente consegue fazer um cálculo mais detalhado. Mas é interessante fazer isso. Tem mais dúvidas, gente? Mas eu acho que eu vou tentar responder mais uma. Ah, essa daqui é interessante também. Não é para todos, né? Mas é uma curiosidade, acho que vai ser uma curiosidade para todos. Então, vou falar mais sobre essa dúvida aqui e a gente finaliza a nossa live, /aula, /tudo. Inclusive, vocês podem me enviando aqui, né, algumas perguntinhas que, se sobrar um tempinho, eu vou tentar responder. Ó, quero montar a plataforma, olha só, quero montar a plataforma para trabalhar no Bolsa de Valor do Japão. Então, assim, ó, todas as plataformas que trabalham com a Bolsa de Valores, ou seja, corretoras de investimentos, elas precisam ser legalizadas. Tanto é que isso daqui é uma dica que eu dei um tempo atrás, acho que foi essa mesma pessoa que fez essa dúvida sobre o Nikkei 50, que essa pessoa ela queria saber também se essa plataforma que estava oferecendo esse índice Nikkei 50, se era uma plataforma confiável. Então, ó,
toda a plataforma de investimentos, não só de investimentos, mas de instituições financeiras, né, que trabalham com produtos financeiros, precisam ter uma aprovação do Kinyucho. Kinyucho é a agência de finanças do Japão. Vou até trazer aqui para vocês a corretora SBI, que é uma corretora que eu recomendo. Já eu vou compartilhar a tela, tá? Só deixa eu entrar no site aqui primeiro. Então, ó, eu entrei aqui no site da corretora SBI e todas as corretoras, né? Não só a SBI, mas todas as corretoras, se você arrastar lá para baixo da tela, ela vai estar escrito, inclusive o código que ela tem essa licença, ó. Kinyu Shouhin Torihiki Gyosha. Daí vai ter o nome, né? Kabushiki Gaisha SBI Shouken. Ó, Kanto Zaimu Kyokuchou. Kinsho. Kinsho é de Kinyu Shouhin, né? É uma abreviação, número 44. Então, todas as plataformas de investimentos, ou seja, que trabalham com a Bolsa de Valores, elas precisam ter uma licença. Vou colocar aqui Rakuten Shouken, Rakuten Securities. Vamos lá. Ó, Rakuten Shouken. Também, se você arrastar lá embaixo, vai ter aqui, ó. Tá meio tchaizinho, vou ampliar a tela. Se arrastar lá embaixo, aqui tem também. Daí, no caso do Rakuten Shouken, como é uma corretora mais recente, né, o número ele já está mais avançado, né, tá o número 195. Além disso, tem outras, né, outros kyokais, né, outras associações que ele se enquadra, daí eles colocam aqui também. Bancos também. Então, ó, temos a corretora Rakuten, ó, então lembra aqui, ó, ele tem esse kanjizinho aqui, né. Já se a gente for no Rakuten Ginko, o código vai ser diferente, porque no caso de bancos, é uma outra licença, sabe? Então, quando trabalha com produto financeiro, que é Kinyu Shouhin, é aquele código, né? E quando trabalha com produtos de bancos, né? Daí já é uma outra licença com outro código. Tá? Isso aqui é uma dica também para quem quer saber se aquela corretora ou aquele banco, se ele está listado ali, né, na lista japonesa, sabe? Das instituições financeiras japonesas. Daí a gente tem certeza que aquela instituição ela trabalha direitinho e pode, né, abrir a conta com mais tranquilidade. Aí a questão é como fazer? Então, como que eu faço para ter esse código? Eu tô dando risada, gente, porque assim, não é tão simples assim. Já pensou se fosse fácil? Um monte de empresas, ainda mais quando a gente fala de instituições financeiras, né? Tem empresa que é meio maldosa, sabe? Já pensou se essas empresas maldosas, elas conseguissem abrir essa licença com facilidade? Né? Para nós consumidores não seria justo. Eu vou tentar achar... Vou tentar achar aqui no próprio site da Agência de Finanças do Japão, para ver se eu consigo achar aqui, então, os requisitos, né? Torishiki Gyo, kana? Torishiki... não era bem isso que eu queria. Torihiki Kinyu Shouhin Shikaku Menkyo kana? Menkyo Toroku. Toroku. Acho que é Toroku. Vamos ver. Toroku. Eu não achei, mas isso aqui é o suficiente também. Eu não achei do site da Agência de Finanças do Japão
Mas esse daqui é de uma empresa que trabalha com assessorias, né? Inclusive, vocês podem pesquisar aí, né? Não vou divulgar essa empresa, mas é interessante que vocês saibam que existem empresas que trabalham com isso. Aqui ele tem uma listinha, né? Porque assim, dentro desse Kinsho, né? Lembra que eu trouxe para vocês o código, né? Da SBI 44, da Rakuten 196. Então, dentro desse Kinsho, ainda tem dois tipos, sabe? Um que dá para trabalhar com produtos derivativos e outros que não. Por isso que em algumas corretoras você não consegue trabalhar com futuros, por exemplo, sabe? Então, tem isso. Tem também, então temos o tipo 1 e o tipo 2, né? Temos também empresas que trabalham com a transação de investimentos, né? Ou seja, você deixa o seu dinheiro ali e a empresa investe por você. Tem empresas também que são empresas que fazem orientações de investimentos. Por esse motivo também, gente, que no meu curso, por exemplo, eu não faço orientação nenhuma, porque é ilegal, sabe? É ilegal eu chegar para vocês, inclusive até aqui no canal, né? Eu evito fazer isso, mas é ilegal eu chegar para vocês e falar assim, olha, investe em tal ação que vai dar tudo certo, né? Ou investe em tal fundo de investimentos por causa disso, isso, aquilo. Então, no momento que eu tô recebendo um dinheiro para fazer isso, eu preciso dessa licença aqui, ó, que se chama Toshi Jogen Dairyo, tá? E temos também o Kinyusho Hinchu Kaigyo, que são as empresas, os investidores. Ai, como que era o nome mesmo? Os orientadores de investimento. Então, são pessoas que são associadas, né, a alguma corretora. E dessa corretora, que daí eles fazem orientações de investimento, sabe? Existe esse tipo de trabalho também, de serviço, que também precisa de um valor fixo ali para deixar depositado, sabe? Então, ó, vou até traduzir aqui no Google Tradutor, só para vocês terem uma ideia, né? Então, para trabalhar com instrumentos financeiros, ou seja, produtos financeiros, ele ficou pequenininho. Deixa eu voltar. Para trabalhar, então, com produtos financeiros, precisa ser um kabushiki gaisha, né? Então, você precisa ser uma pessoa jurídica, precisa de ter pelo menos 50 milhões de ienes de capital. Já o tipo 2 não precisa ser kabushiki gaisha, pode ser um godo gaisha, por exemplo, né? E são 10 milhões de ienes de capital. Fora isso, precisa de 10 milhões de ienes de Hoshokin, então é o dinheiro de garantia que vai ficar lá. E isso é só para caso de quem é Codin. Então, como pessoa física, você também pode, né, abrir, né, por exemplo, uma mini corretora ali. Mas você precisa, né, deixar um depósito. Daí, os outros também, né, como vocês podem ver, alguns precisam de um depósito, alguns precisam de tanto de capital. Então, vai depender também de que tipo de produto financeiro você quer trabalhar, né? Qual tipo também, né? Qual formato de investimentos você quer trabalhar? Se você quer trabalhar só orientando ou se você quer trabalhar, né, com os produtos financeiros em si. Isso, gente, é só para ter o Toroko. Olhem só, isso aqui é só para você ter tipo uma carteirinha ali no governo japonês, né, no Kinyucho. Fora isso, ainda precisa, né, você precisa entrar em contato com a Bolsa de Valores japonesa para você poder trabalhar com eles. Então, daí isso aqui já é uma outra história, sabe? Aqui eu tô falando só das licenças necessárias para você não trabalhar contra a lei. Então, né, você estando direitinho com a lei, daí o outro procedimento seria trabalhar, né, tentar negociar ali com a Bolsa de Valores japonesa para ver se sua empresa possa atuar ali com os produtos. Daí vem outras questões também, porque assim, quando a gente trabalha com produtos financeiros, ainda provavelmente a minha imagem aqui que eu tenho, né, a pessoa falar plataforma, é uma plataforma online. Então vem a questão da conexão, sabe? E se for uma empresa do exterior, por exemplo, né, a própria pessoa falou,
eu tô confundindo as pessoas, mas essa pessoa falou que era do Brasil. Então, quando a gente fala numa plataforma, né, provavelmente, inclusive como tem que ser um Kabushiki Gacha, tem que ser uma empresa japonesa, e claro que para trabalhar na bolsa de valores japonesa tem que ser uma empresa que está aqui no Japão também. Então, tem vários fatores, sabe? Poderia ter cobrado por essas informações. Vamos ver aqui se vocês me enviaram alguma coisa. E eu vou finalizar a live de hoje. Ainda tem muitas perguntas, tá? Não se preocupe se você enviou a sua dúvida e eu não respondi, porque ainda tem muitas dúvidas que eu não consegui responder. Isso é até bom para vocês verem, né? Que não é tão simples assim, né? Tem coisas que eu preciso pesquisar. Mas vamos ver. Ano passado eu só fiz arubaito, tive uma renda bem baixa, fui no Zemusho fazer o Kakutei Shinkoku, mas me disseram que eu não preciso declarar, mas fico um pouco preocupada. Então você pode fazer, né? Pode fazer, porque assim, quando é arubaito, né? Se você é assalariado, uma renda inferior de 1.300.000 ienes, realmente perante a lei eles falam que não precisa fazer o Kakutei Shinkoku. Então, não precisa fazer, não que você não possa fazer. Então, se tá preocupada, faz, tá? Inclusive, eu gosto de fazer também, porque ainda mais assim, quem é arubaito, às vezes não faz o Nematsu-chōsei, né? Então, se não fizer o Nematsu-chōsei, como que você vai comprovar que você teve a renda de tantos aquele ano, sabe? Então, é uma forma de você conseguir comprovar também posteriormente, caso queira renovar o visto ou precisar fazer alguma coisa. Então, é interessante sim fazer. Muitos deixam para a última hora, por isso os filhos deixam de estudar e viram um ciclo. Se já está no Chugaku, já sabe que daqui 3 anos vai entrar no Coco. Por que já não vai atrás e guarda dinheiro? Sim, no Coco também é a mesma coisa. Muitos deixam de entrar na faculdade sem Mongaku por causa disso. Aqui, alguém me respondeu. Mora em Shizuoka, Ken, Hamamatsu. 3.600.000. Então, vamos lá. Vamos fazer, então, o tutorialzinho. Vou até deixar aqui já aberto. Então, vocês podem, por exemplo, vir no Google mesmo. Aqui não vai estar aparecendo, né? Shizuoka Ken Hamamatsu Shi Kokumin Kenkou Hoken. Aí, entramos aqui no site. Daí aqui tem as formas de você como pedir, tá? Hokenryo. Deixa eu traduzir aqui pro Google Tradutor então, né? Ele não traduz. Uau! É porque eu tô como visitante, será? Não, mas eu traduzi aquela hora, né? Será que o site... talvez Hamamatsu, por ter bastante estrangeiro, talvez eles tenham até em português essa parte. Mas vamos traduzir aqui, prêmio pagamento do seguro. Então, a gente entra aqui, método de cálculo. Tcharam! Mas aqui, o Google Tradutor é um pouco difícil de entender, né? Então, eu vou voltar aqui no japonês para eu conseguir me localizar. No caso do Kokubin Kenkou Hoken, é em base do salário da família, sabe? Então, né, quantas mais pessoas da família que tem renda, esse shotoku que eu tinha falado para vocês, ele vai aumentar. Daí aqui tem a porcentagem, né? 7,2%, 2,35%. E a partir dos 40 anos ainda tem o Kaigo Hoken, né? 1,90%. Nisso, eles multiplicam ainda 25 mil, né? E tem 22 mil ienes de valor ali, né? Por família. Num teto de 650 mil ienes. Daí, tem também, né? Na base do cálculo, algumas reduções. Vou até colocar aqui para vocês verem. Os prêmios serão reduzidos para as famílias que se enquadrarem na tabela abaixo. Então, se enquadrar nessa tabela, daí
essa porcentagem, né, do cálculo e tudo mais, aí ele muda, né? Ele tem uma redução ali. Então, por isso, novamente, é muito importante fazer a declaração de imposto de renda por questão disso. Daí a prefeitura, ela sabe o quanto de renda que você teve direitinho, né, com as deduções e tudo mais, e dali ela consegue fazer um cálculo mais exato. Inclusive aqui, deixa eu até ver. Olha só que interessante, gente. Lá em Shizuoka Hamamatsushi, Shizuoka-ken Hamamatsushi, eles têm disponível um cálculo preliminar de prêmios de seguros. Ou seja, sabe você que acabou de sair do serviço e tem a opção de ainda ficar com o Shakai Hoken? Porque quem sai do serviço tem ainda um período, né? Agora de cabeça eu não me recordo quanto tempo que era, mas se eu não me engano é de 1 ou 2 anos, que você, ou menos que isso, você tem um período que você ainda consegue ficar com o seu Shakai Hoken anterior, só que você tem que pagar a outra metade também, né? Porque o Shakai Hoken a gente paga metade, a empresa paga metade. Daí no momento que você se desliga, você tem a opção de continuar com o Shakai Hoken, só que daí você vai pagar a outra metade também. E às vezes, mesmo pagando a outra metade, ainda compensa mais você ficar com o Shakai Hoken do que pagar o Kokumin Kenko Hoken. Então, naquele período que você vai ficar durante, né, o seguro-desemprego, por exemplo, ainda mais para quem tem bastante dependentes, né? Às vezes compensa. E em Hamamatsu, eles fazem esse cálculo para você lá na prefeitura. E eu acredito que em outras cidades também, se você for na prefeitura e perguntar, eles vão fazer esse cálculo para você também, sabe? Tá bem mais fácil do que você vir aqui ver, né? É bem confuso, né? Mesmo eu que sei ler japonês e eu entendo mais sobre finanças, né, do que outros, para mim é bem confuso, né? Tem essa parte também que, né, dá para reduzir, daí o cálculo de crianças, por exemplo, de menos de 6 anos, o quinto ari, né, esse valor aqui ele já diminui para metade, então é bem confuso, é mais assertivo ir diretamente na prefeitura e perguntar quanto que fica, inclusive, né, se eles têm essas opções é bem interessante, ó. No caso daqui é das 8h30 às 5h15, é menos finais de semana e feriado, né? É só você levar o seu Gensen, um documento seu. Se você não conseguir ir pessoalmente, outra pessoa pode ir com você também, só que daí você tem que dar uma cartinha para essa pessoa, para ela, falando que ela pode, né? Ela está autorizada a fazer essas perguntas por você. E é só ir na prefeitura, né? Ou nesses outros centros aqui que deve ter, né, dentro da cidade. Olha só que legal. Outra coisa que eu gosto de fazer também, né, porque realmente esses cálculos são muito complicados. Eu gosto de pesquisar na internet, por exemplo, né, deixa eu ver algumas palavras-chave. Kokumin Kenko Hoken Keisan Tsuru. Daí aqui já tem alguns sites de simulação, sabe? Ou pode ser, né, até simulation, é uma palavra-chave legal. Deixa eu voltar ali a tela, que acho que vocês conseguiram ver, ó. Eu coloquei Kokumin Kenko Hoken, Kei-san, que é de cálculo, Tsura, que é de tool, né, de ferramenta. Mas pode ser simulação também. Daí eles trazem esses sites pra gente, né? Por exemplo, uma pessoa só, menos de 40 anos. Daí aqui você pode colocar o salário, né? Eu vou colocar ali o salário de 3.600.000. Eu coloquei o zero certo, falta um zero aqui. 600. Daí eu posso escolher, né, a província. Shizuoka-ken. Cadê Shizuoka-ken aqui? Hamamatsushi. Que daí ele já vai trazer essa porcentagem que a gente acabou de ver agora, lembram que a gente viu? 7,2, 2,3, 1,9. Ele vai trazer pra gente aqui e é só apertar o botãozinho. Daí, ó, por ano, se for uma pessoa só, né, são 257.900 ienes de Kokumin Kenko Hoken. Daí, isso eles, né, dividem nos boletos pra vocês pagarem.
Aí tem outras opções também, né? Posso colocar 3 pessoas, daí eu vou colocar aqui a renda de cada uma. Vamos fingir que tem alguém de pato aqui. E a terceira pessoa é criança com menos de 6 anos. Vamos fazer de novo esse cálculo. Daí aumentou um pouquinho, né? Porque a segunda pessoa aqui tem renda também. Daí ficou no valor de 311.900 anual. Então, utilizem essas plataformas de simulação que elas funcionam bem, muito bem. Às vezes pode, lógico que vai ter, né, alguma diferença, depende também, né, da renda, porque ali a gente falou de renda, mas com as deduções, por exemplo, eu deduzi meus dependentes, fiz Furusato no Z, né, fiz algumas coisas e a minha renda que é tributada ficou por 2 milhões, por exemplo, né? Daí esse cálculo já vai mudar, sabe? Então, é interessante também, né, estar, às vezes, consultando diretamente a prefeitura para ter um valor mais exato. E quem quiser saber só por si, Larissa, é só curiosidade mesmo, vocês podem ir nesses materiais de simulação, tá bom? Vamos ver se vocês enviaram mais alguma coisa. Se não tiver nenhuma dúvida, eu vou finalizar com a nossa aula de hoje. Aqui tem mais um. Sabe dizer se preciso ser residente ou se preciso de um sócio residente fiscal e legal para abrir uma empresa de tecnologia no Japão? Olha, então eu imagino, né? Isso aqui é muito assim, precisa realmente analisar e ver, né? Porque tem muito caso para caso, mas eu imagino que você não esteja no Japão, né? Então, você a pergunta se precisa ser residente ou não, né? Então, eu imagino que você não esteja no Japão e queira abrir uma empresa no Japão por algum motivo, né? O que você pode fazer lógico que para abrir uma empresa aqui, né, precisa ter alguém aqui, né? Então, você pode vir para cá com visto de empresário. Então, existe esse Keieishi Visa, né? Só que para ter esse visto, se eu não me engano, precisa ter 5 milhões de ienes e 1 ou 2 funcionários. Então, de qualquer forma, vai precisar ter um funcionário aqui também. Mas você pode vir para cá, né? Aí você pode abrir a empresa no seu nome através desse visto. Só que nesse visto tem alguns porém, sabe? Porque daí para você abrir a empresa, você precisa de carimbo, precisa né, ter residência aqui. Então, tem que ser uma coisa assim bem bolada, digamos, sabe? Para que coincida o dia que você vem aqui, para você abrir uma conta no banco. Porque assim, para abrir uma empresa japonesa, uma pessoa jurídica, precisa de um depósito inicial, que seria o capital da empresa, né? Não precisa ser um valor muito alto, né? Pode ser até, acho que Hakuen, se eu não me engano, sabe? Não precisa ser um valor muito alto, mas precisa ter uma transação de que você mesmo depositou na sua conta, né? E como ainda não tem a conta da empresa, precisa ser da sua conta bancária um valor de capital inicial. Precisa desse comprovante para abrir a empresa jurídica. Então, precisa coincidir, sabe? A data que você vai abrir a empresa com a data que você estiver aqui, a data que você vai conseguir abrir essa conta. Tem muitos fatores ali que tem que ser bem pensado, bem calculado, para que né, você não perca esses dias que você veio aqui para abrir essa empresa, tá? Então, tem como, tá? Senão, não teria empresas estrangeiras, né? Como a Amazon e outras empresas aqui no Japão, tá? Então, não é uma coisa que eu vou falar assim, não tem como. Tem como, mas tem que, né? Era bom realmente você ter um consultor aqui para te auxiliar, para fazer esses trâmites corretinho, tá? Daí, feito isso, você pode voltar para o país de origem, que acho que daí essa também é a pergunta, né? Se preciso de um sócio residente fiscal e legal para abrir uma empresa no Japão. Então, você precisa, né? Você pode voltar para o seu país de origem, mas é interessante sim ter alguém aqui para resolver alguma coisa quando você precisar, um contador, pelo menos, mas ele não precisa ser um representante, não precisa estar o nome dele constando ali, né, na empresa, sabe? Um vídeo que você pode assistir, Denis, é um vídeo que eu fiz bem recente. Quer ver, ó? Eu fiz um vídeo bem recente sobre o assunto.
Ó, acho que tá na parte de lives. Vem aqui no canal, vai na parte de ao vivos, as partes de lives, vai ter assim, live 5 passos para você trabalhar em casa e morar em qualquer lugar do mundo. Isso aqui eu faço em base, inclusive da nossa empresa, né? De como que você pode, então, ter o seu negócio aqui no Japão, mas morar em outro lugar, sabe? Acho que vai ser um vídeo bem, bem legal para você assistir e ter uma base aí de como que você pode fazer aí na sua empresa, tá bom? Então, essa foi a live de hoje, gente. Muito obrigada a todos que estiveram ao vivo aqui comigo. Fico muito feliz com a presença de vocês. Sempre que der, né, eu vou voltar aqui para fazer essas lives de pergunta e resposta. E não esqueçam de enviar as suas dúvidas pelo formulário, tá? Enviam antecipadamente pelo formulário, que daí nas lives eu trago aqui. Como vocês notaram hoje, né, quem assistiu a live inteira, viu que tem muitas perguntas que eu preciso às vezes pesquisar, né, ou mostrar para vocês, né, alguma foto, alguma coisa assim que eu possa acrescentar ali naquela minha explicação. E se eu for ficar, né, respondendo um a um ali, meu dia acaba. Eu preciso de tempo também para minha família, tá? Então, agradeço todos a compreensão, né? Caso você me enviou alguma mensagem no direct e eu não respondi, não foi por mal, gente. Realmente eu não tenho tempo para ficar ali no direct respondendo todo mundo, então é dessa forma que eu encontrei para poder ajudar a todos, poder responder as dúvidas de todos, tá? Então lembrando que isso daqui é um trabalho voluntário, mas vocês podem fazer uma contribuição igual o Denis aqui, eu fico muito feliz, não tem problema, viu? Mas vocês podem me ajudar assim. Outra forma que vocês podem me ajudar também é dando um like, se inscrevendo no canal e compartilhando os vídeos aqui no canal, porque tem vários vídeos legais, né, e informativos também. Estamos também ali no Spotify e agora estamos também no TikTok, viu? Então eu aguardo todos vocês também lá no TikTok, tá? De vez em quando a gente vai cortar algumas partes dos vídeos aqui do canal e postar lá. Aguardo todos vocês também. Um bom dia a todos. E semana que vem, gente, eu acho que eu vou vir na quinta-feira, tá? Eu sempre costumo vir nas sextas, mas só semana que vem eu vou precisar vir na quinta-feira. Então, quinta-feira, às 10 horas da manhã, estarei de novo com vocês aqui ao vivo. Não lembro qual que vai ser o tema da próxima live. Renda fixa e variável no Japão. Esse daqui é um tema que todo mundo gosta, né? Então, o tema da live da semana que vem, renda fixa e variável no Japão. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para vocês terem a notificação da próxima live, tá? Bom